Quero convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias, a palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24, perdão. Marcos, capítulo 7, de 24 a 30. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. No Novo Testamento, nos Evangelhos, nós encontramos muitas vezes algumas mães vindo a Jesus a fim de interceder por seus filhos. Várias mães nos Evangelhos intercedem diante de Cristo por seus filhos. Aqui nós temos mais uma delas. O ministério de Jesus, ele era um ministério direcionado ao povo judeu. Diz o texto bíblico que Jesus fez o ministério dirigido às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a ideia é que os judeus recebessem o evangelho, e a partir dali, então, esse evangelho fosse proclamado para outras terras. O ministério de Jesus, então, era focado em Israel. Essa é a razão porque nós raramente vemos Jesus deixando a Palestina. Mas aqui Jesus vai às terras de Tiro e Sidom, que hoje é o atual Líbano, região do Líbano e da Síria. É uma das vezes raras em que Jesus vai para fora da Palestina. De fato, um privilégio. Também nós vimos lá no passado que Elias, quando teve um momento de dificuldades de ali viver um tempo de agruras, ele também lá esteve nessa região, em que foi hospedado na casa de uma viúva. E Jesus diz que foi um privilégio para aquela viúva. Agora Jesus vai para essas regiões de Tiro e Sidom e ele encontra ali uma mulher. A situação foi assim. Diz que ele entrou numa casa e queria que ninguém o soubesse. As razões por que a gente tem essa informação, que ninguém o soubesse, não são exatamente muito esclarecidas. Se Jesus estava simplesmente cansado, se queria repousar, ou se de fato não era a intenção dele realizar um ministério específico ali naquele lugar. Ele era o Filho de Deus, entrou numa casa, não queria que ninguém o soubesse, que ele ali estava.
No entanto, diz o texto bíblico, ele não pôde ocultar-se. Isso é muito interessante. A realidade é que havia da parte de Jesus um princípio que norteava o seu ministério, direcionado aos judeus, ao povo de Israel. Isso ele tinha em mente, isso era o norte do seu ministério. E ele chega ali, não quer que ninguém o saiba, mas ele não pôde ocultar-se. O que temos ali? Temos surgida uma grande necessidade, assim, uma grande demanda. Qual era? Diz o texto que uma mulher cuja filhinha estava possesso de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. E essa mulher era grega, não era uma judia, não era alguém da Galileia nem da Judéia, era alguém, alguém entre dos povos gentílicos, grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. A ação do maligno é real. Talvez a maior artimanha, a maior arte do maligno é fazer-nos crer que ele não existe. Ou então, se ele não conseguir nos persuadir de que ele não existe, o que ele faz então é tornar a sua presença, a sua realidade, algo banal. É o que o maligno faz. Ou ele se esconde, ou ele trivializa, ele banaliza a sua presença. Tem-se aqui uma grande necessidade. Uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. Eu não sei a idade dessa criança, mas sabe-se sim que crianças bem novas experimentam possessões, e particularmente já tive a oportunidade de lidar com uma situação dessa há muitos anos atrás, embora fosse um menino. Uma criança sendo oprimida. Talvez a história daquela família fosse uma história de envolvimento com práticas malignas. Há muitas famílias assim. Há famílias que estão envolvidas diretamente com práticas rituais, envolvimentos, padrões demoníacos. Não sei. Talvez fosse a primeira vez que essa situação acontecesse naquela realidade daquela família. Tem-se ali uma situação cruel, um espírito maligno afetando, perturbando, destruindo, desfigurando uma menina. Isso é uma grande necessidade. Os seres humanos são marcados por demandas, necessidades, as mais variadas, espirituais, emocionais, materiais, físicas, relacionais, familiares. Como nós somos marcados, caracterizados por necessidades. São muitas. Nos dias de Jesus, as necessidades eram muitas. As pessoas vinham até ele com problemas graves, deficiências físicas, vinham até ele por problemas espirituais, vinham por conta da necessidade de comer, passando fome. As pessoas vinham até Jesus com as suas necessidades,
mais variadas. Os seres humanos são assim. Quanto mais você chega perto de uma pessoa, quanto mais você chega perto de uma vida, mais você percebe que há situações, necessidades, desafios. Convívio com as pessoas mostra que elas têm seus desafios. É raro nós entrarmos numa casa, chegarmos em uma família em que alguém possa dizer assim: não tem ninguém na minha família, nos meus correlatos, nos meus familiares, que não tenha hoje uma situação, um problema, um desafio. É raro isso. No caso aqui, era uma mulher, cirofenícia, que rogava que expelisse de sua filha o demônio. Os judeus não falavam com os gentios. Quando se falavam, passavam por rituais de purificação, porque os gentios eram tidos pelos judeus como imundos. Os judeus chamavam os gentios de cães. De fato, o judeu homem, na sinagoga só entravam os homens, ele geralmente dizia assim, nas suas orações: graças te dou, ó Jeová, porque eu não nasci gentio, não nasci mulher. Era assim. E agora você tem aqui uma mulher gentia, vindo a Jesus, com essa grande necessidade. E mais, ela vem a Jesus com essa grande atitude. Qual a atitude dela? Diz o texto que ela, tendo ouvido a respeito dele, nós não sabemos quanto tempo ela ouviu acerca de Jesus, mas o fato é que ela, tendo ouvido, ela veio até Jesus Cristo. Veio, e diz o texto que ela veio e prostrou-se-lhe aos pés. Muito interessante isto. Veio a Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus. Você imagina alguém prostrado aos pés de uma outra pessoa? Aqui está essa mulher prostrada aos pés de Jesus, nessa atitude absolutamente grandiosa, talvez desesperada e pública. Ela faz isso publicamente. Ela coloca-se, derrama-se aos pés de Jesus. Uma grande atitude. Necessidade grande. Atitude grande. É interessante assim. Você vê muito isso nas Escrituras. Pessoas que creem, elas vêm, tomam atitudes realmente notáveis. Passos importantes, palavras importantes, iniciativas importantes, decisões cruciais. Você tem uma mãe tomando uma atitude de interceder diante de Cristo por sua filha. Mas também é possível que, por vezes, nós, tomados de problemas, de dificuldades, de desafios, não tomemos atitudes grandes. Por orgulho, por obstinação. Não tomemos atitudes correspondentes, movidos talvez por não queremos nos expor.
não queremos nos colocar em situações em que sejamos questionados. Às vezes existe isto. Às vezes é possível, em casos dramáticos, uma pessoa preferir o suicídio do que tomar uma grande atitude. Acontece isso. Esta mulher, ela tendo esta condição de sua filhinha, ela veio e rogava a Cristo de que expelisse de sua filha o demônio. A ideia de rogar aqui é rogar com insistência, é clamar, é suplicar. Ela fazia isso. A atitude dela é grande. A fé é marcada por grandes atitudes, irmãos. A primeira delas, mais significativas na história, foi quando Deus chamou Abraão para ir para uma terra que ele não conhecia, e ele foi. E depois Deus disse: Abraão, agora leva o teu filho, sacrifica o teu único filho, e ele foi. E o Senhor conduziu tudo isso. Mas ele foi alguém cuja fé se concretizou, ou como diz a palavra lá, tanto em Tiago quanto em Hebreus, a fé dele se aperfeiçoou em atitudes, em obras. A atitude dela foi grandiosa. Ela veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Agora, por que isso? Observe que Jesus diz assim: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. O diálogo aqui é simples. Jesus está dizendo: eu vim para fartar os filhos da casa de Israel. Esse é o meu ministério. Eu fui enviado para isto. Não é bom então tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É aqui uma forma diminutiva de Jesus lidar com a situação, como os judeus usavam esse ditado corrente. E ela, como gentílica, provavelmente ouviu muitas vezes ditados assim. Mas há um teste de Jesus aqui, há uma prova. E ela entendeu a prova, e ela insiste com fé e sabedoria. E ela, porém, respondeu: sim, Senhor. Interessante isto, não é? Essa palavra poderia suscitar, inflamar o orgulho dela. Poderia simplesmente erguer uma defesa rígida, de orgulho. Mas ela não reage assim. É interessante isto. Isso está na base da fé. Eu volto a esse ponto daqui a pouco. Mas ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Jesus encontrou aqui o que ele queria encontrar. Exatamente o que ele queria encontrar. A ponto de, não o Evangelho de Marcos, mas o Evangelho de Mateus, lá dizer, no capítulo 15, que o Senhor Jesus, tendo ouvido essas palavras, ele vai
dizer lá à frente, ela contudo replicou: sim, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Mateus 15, verso 28. A expressão ali é exclamativa da parte de Jesus. Mulher, grande é a tua fé. Em vez de crescer em defesa, em postura nacionalista, em algum tipo de retornar para Jesus o ditado corrente dos judeus com uma ofensa, ela vem com essa postura humilde e diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos, das crianças. Jesus vai dizer: mulher, grande é a tua fé. Nas Escrituras, poucas vezes Jesus fala isto. E todas as vezes que Jesus fala essa expressão, uma fé grande, nós precisamos ficar atentos, porque aí se qualifica uma fé grande. E o que é fé? Será que a gente deve ter a fé na fé, como nos ensinam assim muita gente hoje? Nós temos fé na fé, e de tal maneira então que nós nos orgulhemos de nossa fé. É assim. É interessante que todas as vezes que a fé é grande, não é exatamente uma fé na fé, mas uma fé no objeto da fé, uma fé naquilo que se crê, ou mais propriamente, uma fé naquele que se crê, em que se crê, perdão. A fé, por definição, é uma transferência de confiança. Eu deixo de confiar em mim mesmo. Essa é a razão, porque na fé grande sempre há um esvaziar-se. Ou seja, a fé é por definição humilde. A fé é como Jacó, tem o nervo ciático ferido, a pessoa não consegue ela mesma sustentar-se em sua própria confiança, ela transfere a confiança para Deus. Fé é nós nos lançarmos em confiança totalmente no outro. Nesse caso, Deus. A fé, então, é a ausência de méritos. A fé é a ausência de confiança em si mesmo. A fé é um esvaziar-se. Martinho Lutero compreendeu tão bem isso que ele diz que na base da justificação pela fé está a humildade, que é um esvaziar-se. E a humildade de Lutero não é mérito, não é virtude. Os cristãos medievais tinham a humildade por virtude, de tal maneira que a pessoa podia se orgulhar da sua humildade. Lutero diz que isso não existe, porque na humildade há um esvaziar-se, e na fé se pressupõe esse esvaziar que confia no mérito, na obra de Deus, inteiramente depositada, confiada nele. E essa mulher tem isto. Ela confia, ela se esvazia, assim como o centurião que disse: Senhor, eu tenho um servo que está doente, centurião romano, ele está à morte.
está muito grave. Jesus disse: então vamos à tua casa. E ele disse: Senhor, eu não tenho condições de receber-te em minha casa. Eu não sou alguém digno de que entres em minha casa, mas eu sou um centurião, eu sou um militar, e eu digo aos meus soldados: faça isso, faça aquilo outro, e eles obedecem. Basta então uma palavra tua e o meu servo será curado. Nesse momento em que ele tem essa atitude, Jesus diz assim: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Porque a fé é um esvaziar-se de si mesmo e um crer em confiança em Deus. E esta mulher, por que a sua fé é grande? Ela crê na graça de Cristo. Ela crê na graça de Cristo. Ela não diz assim: Senhor, eu mereço, entra aqui na minha casa. Ela não vem com essa postura. Jesus cita o ditado corrente, a linguagem corrente dos judeus em relação aos gentios, e ela não vem aí toda com seu ego ferido, toda em autocomiseração, erguendo ali uma parede rígida de ataque a Cristo, de defesa em relação à palavra de Cristo. Nada disto. Ela se coloca humilde e ela crê na graça de Cristo. Ela vai dizer assim: Senhor, transborda. Eu sei, o teu ministério, tu és um judeu, ministério para os judeus, mas transborda. Também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Está certo? Eu não sou do povo da aliança, não sou herdeira de Abraão, não sou descendente de Abraão, de Davi, nada disto. Não tenho parte nas tribos de Israel, não faço parte lá do povo da aliança, não sou da nação dos santos profetas. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Ela crê na graça de Cristo. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. A pessoa não diz assim: eu mereço, eu posso, eu... Não, graça é, por definição, um favor para além dos nossos merecimentos. Ela crê na graça de Cristo. Em segundo lugar, ela crê no amor ou na misericórdia, mais especificamente, de Cristo. Ela crê na misericórdia de Cristo. Essa é a razão porque ela vem com esta palavra. A misericórdia é o amor que se estende ao indigno. A misericórdia é a compaixão que se estende na direção daquele que não tem condições de reivindicar. Isto é misericórdia. Ela crê na misericórdia de Cristo. Ela inclusive diz: não sou como os filhos, sou para os judeus como os cachorrinhos, mas eu creio que debaixo da mesa come-se das migalhas. Essa é uma expressão. Ela está dizendo claramente: não me importa se o que o Senhor vai fazer é migalha comparado ao que eles lá recebem. Ela crê na graça. Ela não está reivindicando direitos. Ela está pedindo misericórdia. Ela crê na misericórdia do Senhor Jesus, que é misericordioso.
desde o princípio. Ele está a caminho de Jerusalém, passa por Jericó. 2 cegos gritam: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de nós. As pessoas não querem que esses cegos e mendigos atrapalhem Cristo. Os discípulos dizem: não incomodem o mestre. Mas Jesus para e diz ao cego: Bartimeu, chamai-o. É misericórdia. Jesus é misericordioso. E esta mulher crê na graça de Cristo, crê na misericórdia de Cristo. Ele olha para aquela viúva lá na aldeia de Naim, está sepultando o seu futuro, seu filho, e ele se enche de misericórdia. Ele vai ao tanque, perto da porta das ovelhas. Havia ali uma multidão de cegos, mancos, deficientes físicos, coxos, doentes. E havia ali um homem, 38 anos, paralítico, deitado, prostrado sobre um leito, sobre uma esteira provavelmente. E ele teve misericórdia. A mulher está sendo apedrejada lá no templo e os homens vêm ferozes porque a flagraram em adultério. Ele abaixa-se, escreve na areia. O que escreve a gente nem sabe. Depois vira-se, se alguém não... Antes disso, vira-se e diz: quem não tiver pecado, seja o que te atire a primeira pedra. Depois ele diz à mulher: mulher, onde estão? Eles foram embora? Onde estão os teus acusadores? Ela diz: Senhor, todos se foram. Então ele diz assim: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Misericórdia. Misericórdia de Cristo. Ela crê na graça de Cristo, na misericórdia de Cristo, ela crê no poder de Cristo. O demônio estava dominando sua filha. Provavelmente, os bruxos, os feiticeiros, lá fenícios, fossem muitos. Provavelmente, quem sabe já houvesse ela conhecido essas histórias. Mas ela ouviu que Jesus tem poder para expelir demônios. Ele diz: sai, e ele sai. Ele diz: basta, e basta. Ele diz ao mar: aquieta-te. Ele diz ao vento: cessa. Ele diz a Lázaro, 4 dias no túmulo: sai. Poder de Cristo. Ela crê no poder de Cristo. E um Cristo sem poder não é Cristo. Ele transforma, ele restaura, ele renova. E ele tem poder. A palavra dele tem poder. Mulher, grande é a tua fé. Então lhe disse: por causa desta palavra. É muito importante o que nós dizemos a Deus, irmãos. É muito importante o que nós dizemos
a Cristo. Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Eu finalizo. Hoje no Brasil se comemora, não só no Brasil, mas se comemoram os Dias das Mães. Hoje cedo nós vimos isso. Mas eu gostaria de lembrar aqui algo que nós podemos fazer. É levar a causa dos filhos a Cristo. Desde que nascem. Aliás, desde antes de nascerem. Orar por eles. Pelos filhos que Deus vai nos dar. Eu tenho feito muitos casamentos. Muitos. Já perdi a conta. Aqui tem alguns que casei. Muitos. E geralmente no casamento eu faço algo. Eu oro pelos eventuais filhos que o casal vier a ter. Filhos, a gente precisa orar por eles antes que nasçam, quando estão sendo gestados, depois que nascem. Irmãos, filhos, nós precisamos orar por eles a vida toda. Sempre. Traga as necessidades dos seus filhos a Cristo. Creia na graça de Cristo, na misericórdia de Cristo, no poder de Cristo. Traga seus filhos a Cristo. As pessoas não gostam das sogras, não é o meu caso, eu gosto da minha sogra. Não que ela seja perfeita, não existe sogra perfeita, pelo amor de Deus. Mas eu gosto da minha sogra. A gente se dá relativamente bem, porque eu já a entendo. Assim. Mas uma coisa muito admirável, quando visito a casa da minha sogra, e eu faço isso pelo menos uma vez por ano, talvez por isso nos damos muito bem. Visito a casa dela uma vez por ano ali, já dormi muitas vezes lá, e a certa manhã acordei bem cedo. Eu durmo bem lá. Lá eu estou no nível do mar, então geralmente durmo melhor no nível do mar. Durmo bem, acordei cedo e ouço um casal de velhos orando lá na cozinha. Estico minha orelha para ouvir aquela oração, bisbilhotando a oração dos outros. E é interessante. E ela começa a orar. Nomes, filhos, genros, cada um dos netos. E aí parentes. E que coisa maravilhosa. A oração está sendo entregue a Cristo, apresentando os filhos e até os genros e até a nora. Maravilhoso. Leva as causas dos filhos a Cristo. Você está passando um momento difícil com seu filho? Bastou se eu não queira saber. Está passando um momento difícil com sua filha? Você não queira saber. Está passando um momento difícil com sua filha mais nova? Você não queira saber, pastor. Leve causa dos filhos a Cristo. E deixa com Ele. Ele é gracioso. Ele é misericordioso. Ele é poderoso. Em último lugar, você mesmo aqui, todos nós aqui, vamos crer em Cristo
com a mesma fé que tem esta mulher, esvaziando-nos de nós mesmos, enchendo-nos de confiança nele, vindo até ele, crendo nele, intercedendo junto a ele, suplicando ao Senhor Jesus. Ele é bom pastor, ele é manso, é humilde, ele é pão, ele é água, ele é caminho, verdade e vida, ele é luz, ele é videira verdadeira, ele é porta. Creia em Jesus, que morreu lá na cruz pelos meus pecados, pelos nossos pecados, sustentou os nossos pecados na cruz. Vá a Cristo em confiança, creia nele, lance-se, melhor, prostre-se aos pés de Cristo. Talvez você possa fazer isso essa semana, quem sabe hoje, não sei, fecha no seu quarto. E se a sua mulher não gosta que vocês fechem o quarto sozinho, fecha no banheiro. Sei lá, algum lugar. Prostre-se diante de Jesus. Quanto tempo você não faz isto? Prostre-se. É aí que a gente ganha. É aí que nós crescemos. Como Jacó, que diz: Senhor, eu vou perder essa luta, mas não saio daqui enquanto não me abençoares. Senhor, é verdade, mas ainda assim, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Mulher, grande é a tua fé. Por causa desta palavra, podes ir. Vá em paz. O demônio já saiu de tua filha. Que Deus aumente a nossa fé em Cristo. Amém.